Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho, tá entrando no ar mais um pós-jogo do Dieguinho, de Vasco da Gama 2, Corinthians 4, e tudo aquilo que eu falei desde sexta-feira da semana passada pra cá, eu acertei. O que eu já vinha prevendo, aconteceu. E aí, eu sou tirado de pessimista, de causador de pânico, de desespero, sendo que eu não comecei a ver futebol ontem, não. Se você é um cara mais frio, mais ligado a detalhe, se você é uma pessoa que respeita a tradição, se você respeita histórico, estatística, né, que infelizmente e felizmente em alguns casos, alguns clubes respeitam demais outros, tem às vezes azar e às vezes uma submissão absurda a outros clubes. Se você é uma pessoa que estuda e vê que a história tem o hábito de se repetir com frequência, tem as exceções. A mesma coisa ela não acontece sempre. Até porque senão, né, de vez em quando dá uma rateada aqui e depois volta para a normalidade. E eu o tempo inteiro eu vinha falando, o Vasco precisa fazer mais pontos, porque eu vejo o Vasco pontuando pouquíssimo nas 4 últimas rodadas. Atlético Paranaense fora, Corinthians, independente de ser em casa e ser fora, Grêmio, lá na Arena do Grêmio, e Red Bull Bragantino. Esse último aqui não tem nem tabu, são 3 jogos desde que virou Red Bull e tal, é mais a qualidade mesmo do time do Bragantino. Tá? Nesse jogo aqui eu até tiro do bolo, mas Atlético Paranaense na Arena da Baixada, Corinthians em São Januário, no Três Coquinho, no campo de terra batido, na mesinha de totó, o Corinthians tem uma paternidade com o Vasco. É inacreditável como o Vasco é freguês do Corinthians. E a gente tem o Grêmio, que a gente também é mais um tabu. Desde 2007, a gente não sabe o que é ganhar no Grêmio, lá no Rio Grande do Sul. E aí, quando eu falo, rodada não foi boa, fulano ganhou, não sei quem ganhou, porra! Pessimista! Porra! É só fazer a parte do Vasco. É só a gente ganhar. Sendo que você vive em Nárnia, que mundo que você vive? Se você é minimamente conhecedor da história do clube que tu diz que tu torce, você vê a história do Vasco em algumas situações se repetindo o tempo inteiro. A gente pega o Flamengo na final e perde toda hora. Com time igual, com time melhor, com time pior. A gente pega o Corinthians em casa e em fora e a gente toma pau do Corinthians. A gente perdeu o Mundial de Clubes para eles com um time melhor em 2000, com o Edmundo perdendo pênalti. A gente foi eliminado para eles em Copa do Brasil em 2007 com um erro grotesco de arbitragem. A gente perdeu o Campeonato Brasileiro de 2011 para eles. A gente foi eliminado para eles em 2012 na Libertadores. E toda hora, a todo momento, o Vasco pega o Corinthians e não ganha. É inacreditável. O Cássio nunca perdeu pro Vasco vestindo a camisa do Corinthians. Isso é inacreditável e inaceitável para um clube do tamanho do Vasco. E aí eu sou o maluco, eu sou o pessimista. Quando eu fico o tempo inteiro falando, seca os outros, tem que torcer para os outros perder, porque eu vejo o Vasco pontuando pouco nas últimas rodadas. Aí eu escuto o tempo inteiro, porque eu não sou pessimista, eu sou realista, pé no chão e respeito muito tradição, costumes. O Vasco é um time que nos últimos anos dificilmente perde pro Fluminense. A gente passou um períodozinho agora esquisito que a gente veio perdendo para eles. Pronto. No Campeonato Brasileiro agora, o Fluminense não ganhou do Vasco. Empatou no turno e perdeu de goleada no retorno. Eles com um time melhor que a gente, campeão da América. O Vasco bate muito no Botafogo. Se você pega os clássicos carioca, é disparado o time que mais tem vitória sobre o outro em clássicos. O Vasco sobre o Botafogo. Pega o retrospecto de finais entre Vasco e Botafogo. O Botafogo ganhou muito mais títulos em cima do Vasco quando ambos se enfrentavam em final. Inclusive aquela da reboladinha do Gonçalves. Teve uma exceção recente. Fizemos 3 finais, 2015, 16 e 2018. A gente ganhou 15 e 16 em cima deles e 18, aquele gol do Carly no final, o jogo foi para os pênaltis, a gente perdeu. Apertado, 2-1.
Agora volta a fita. Final Vasco e Botafogo. Na grande maioria das vezes, o Botafogo ganha do Vasco. Mas jogo normal valendo nada, o Vasco ganha do Botafogo. É só você estudar minimamente e olhar que você vê que a história se repete. E aí, se você pega Vasco e Corinthians, casa também num período de derrocada do Vasco, o Vasco tendo times um atrás do outro pior e o Corinthians numa crescida muito grande. O Corinthians ganhou a maioria dos seus títulos na virada dos anos 2000. E aí era óbvio. E aí vamos falar do jogo de sexta-feira. É óbvio que o Corinthians não ia jogar hoje o que ele jogou contra o Bahia sexta-feira. Aí tem uns emocionados, tem a turminha de Nárnia, tem a turminha que é descolada da realidade e não tem feeling de bastidor, de entender como é que as coisas funcionam. É óbvio que a derrota do Corinthians foi super, hiper, mega esquisita pro Bahia. E nada tem a ver com o Bahia. O Bahia fez o dele. Tinha uma eleição acirrada, apertada, um grupo que está dominando o clube desde 2007 e era óbvio que se tinha um desejo de uma mudança, de uma troca na oxigenação do Corinthians. E de forma super estranha, o Corinthians toma a maior goleada que ele tomou na arena, na Neoquímica Arena. É atropelado o primeiro tempo, 3-0, acaba 5-1 e podia ter sido mais. E eu cantei a pedra aqui. Não achem que porque o Bahia atropelou o Corinthians, a gente vai atropelar o Corinthians aqui. O Corinthians vai dar a vida. Raciocina um pouquinho. O Corinthians tinha 44 pontos. Ele tinha 4 jogos para fazer. Vasco fora, Inter em casa. Tô esquecendo qual é esse jogo aqui. Não, era Bahia em casa, desculpa, Bahia em casa. Aí ele perdeu. Pô, tem 3 jogos. Eu tenho um confronto direto com o Vasco, que só empatar pra mim já não tá ruim. Eu tenho o Inter em casa, mais um empatezinho aqui de boa. E eu tenho o Curitiba rebaixado na última rodada. O Corinthians precisava de uma simples vitória ou até 3 empates nessa sequência aqui pra se manter. Porra, a gente toma uma sacolada aqui do Bahia, ajuda na eleição do dia seguinte. A eleição que ia ser apertada, a oposição ganhou com larga margem. E aí eles focam na porcaria do campeonato. E para esse jogo decisivo, a gente não tinha Léo, a gente não tinha Medel. E um jogador importante para se titular ou te acrescentar no segundo tempo, o Marlon Gomes. E aí vamos falar um pouco do jogo, porque me irritou demais o que eu discuti e o que eu tomei de porrada no decorrer da semana, simplesmente porque eu entendo um pouquinho desse negócio chamado futebol. Mas a gente sempre, quando manda a real, é pessimista. Quando a gente fala de coisas boas, aí tu é o emocionado, tu engana o torcedor. É incrível como é sempre assim, ou é 8 ou 80. Ou tu é pessimista, ou tu é criador de oba-oba. É inacreditável. Mas, falando do jogo especificamente, o Maicon fez uma falta absurda. Absurda o Maicon fez uma falta hoje. Absurda. O Vasco toma 2 gols de cabeça de um jogador de 1,72m, 1,73m. É bizarro. Bizarro. O que o Maicon fez falta hoje. E aí eu acredito, eu tenho quase certeza que eu nunca falei isso no canal, mas de forma respeitosa, como eu sempre pautei meu trabalho e as minhas críticas, se eu nunca falei hoje aqui eu vou falar. Com todo respeito, educação, tô falando do atleta, eu não tô falando da pessoa, deve ser uma pessoa extraordinária. O Zé Vitor não tem condição de ser zagueiro do Clube de Regatas Vasco da Gama. Pega o jogo Vasco e Atlético Paranaense, o pênalti que ele faz é patético. Patético. A forma como os jogadores do Atlético Paranaense passavam por ele naquele jogo. Ele foi preponderante junto com o Puma Rodrigues pro resultado da partida. E a forma como o menino do Corinthians passa por ele, e ele tinha acabado de entrar. Porra, o menino passa por ele e parece que tá passando por um cone. Pega a bola, leva no fundo, dá a meia volta. Vocês viram o lance que o Medel com a virilha, com a coxa, sei lá, ferrada, com o moleque com a metade da idade dele, ele correndo pra trás e o Medel se matando com a coxa toda ferrada. Ele volta correndo, cortando o caminho, induzindo o jogador a abrir pra direita. Quando o cara bate, ele dá o carrinho. O Zé Vitor inteiro,
em tese, com a área a favor dele, ele deixa o cara dar a volta nele, ir pra dentro da área e rolar pro Yuri Alberto sem goleiro fazer o quarto gol. A gente não perdeu por causa desse jogo, não. A vaca já tinha deitado. Mas, assim, são umas coisas inacreditáveis. Inacreditável. E aí, esse pós-jogo aqui, eu vou falar mais do todo, do jogo eu vou dar uma pincelada aqui e um abraço pro Gaiteiro. O Vasco, com a bola no pé, tava muito bem. O Vasco fez 25 minutos, tecnicamente e com a bola, muito bons. Por quê? Você tinha um lateral que defensivamente é muito ruim, mas tem boa qualidade técnica e foi bem hoje. O Puma Rodrigues fez um gol, deu uma assistência. Você tinha um Jair que chama a bola de meu amor, ele tem o cheiro da bola, a bola gosta dele, mas é um jogador de uma rotação, sabe? Mais baixa, mais devagar, o disjuntor ali meio rateando, muita qualidade. Aí você tem o Payet, que fez um excelente jogo, um bom jogo o Payet fez tecnicamente, não tem um ai para falar dele, porém, quando a gente vê, quando o Corinthians pega a bola e envolve o Vasco com uma facilidade absurda, você explica isso com muita facilidade. O Vasco, hoje, era o famoso marca-fofo. Já ouviu falar do marca-fofo? Tem outra parada fofa aí também. O Vasco era o marca-fofo. Você tinha aqui o Peck, que marca bem, o Verratti, que só retorna até uma certa parte do campo. Aí você tinha aqui, na hora desse toque por dentro e quando a bola abria, especialmente para o lado esquerdo de defesa do Vasco e direito de ataque do Corinthians, você tinha ora o Payet e ora para o outro lado você tinha o Jair. E aí, meu amigo, é complicado. O Corinthians tinha um meio campo com o Maicon, Moscardo, dois jogadores mais físicos e tem bom toque de bola. O Renato Augusto nem se fala. E o Vasco hoje fez a mesma cabacice que fez contra o Inter. O Corinthians envolvia o Vasco com toque de bola por dentro e o jogador mais cerebral do Corinthians, que joga até numa rotação mais abaixo, mas é um craque, jogou com liberdade. O que o Vasco proporcionou para o Alan Patrick algumas rodadas atrás em São Januário, a gente propiciou hoje para o Renato Augusto. Ele não foi mais decisivo porque ele não tinha um Ener Valencia inspirado, um jogador de extrema velocidade para tu dar aquele passe rasgando a zaga para ele entrar. E o Vasco deu menos contra-ataques para o Corinthians do que deu para o Inter. O Vasco, quando perdia a bola, tentava, nem conseguia, ele tentava botar um ônibus na frente da área, deixava o Corinthians facilmente tocar a bola até a intermediária e quando se aproximava ali do garrafão ali, se aproximava da cabeça da grande área, é quando o Vasco tentava marcar. E no ritmo marca fofo. A bola rodava de um lado pro outro, de um lado pro outro e toma a bola na área. O Vasco faz um belíssimo gol de bola trabalhada, muito bem, botou o Corinthians no bobo, tocando. E o Corinthians é a mesma coisa, tá? Falei do Vasco, era o duelo dos marca-fofo. Com a bola, ambos tocavam bem a bola, são jogadores com qualidade, mas quando não tinha bola, era o time dos marca-fofo. O Vasco tocava a bola com maior tranquilidade contra o Corinthians, essa bola rodou para um lado, para o outro, abriu na esquerda, o Piton, que é um dos melhores cruzadores do futebol brasileiro, faz um belo cruzamento, a zaga do Corinthians numa moscada absurda, afunila, o Puma Rodrigues fecha dentro da área, sozinho, dá uma cabeçada bem dada, acerta a gaveta, 1-0. Falei, porra, não é possível, 1 minuto, 3 minutos, 1-0, pô, vai dar, vai acabar esse sofrimento hoje, hoje acai o tabu, é a primeira vez depois de muitos anos que eu vejo um time melhor do Vasco do que o do Corinthians. E eu falei, porra, não, mano, hoje vai dar, a gente vai conseguir, pô, hoje vai dar. Aí o Payet, bonita a jogada, ele vem arrastando, em vez de dar uma pancada, ele tenta, não sei se ele foi cruzar ou foi tentar encobrir o Cássio faz uma defesa com 5 minutos, o Peck tenta uma finalização com 6 minutos de fora da área, pega meio na orelha da bola, não leva tanto perigo, e aos 13 minutos o Vasco toma um gol idiota, um gol bobo, um gol do tipo de jogada que o Vasco não consegue fazer. Porque o Vasco trabalha a bola, abre no lateral, abre no ponto e joga a bola na área para ver que bicho que vai dar.
hora o Verratti faz um gol, aí hoje o Puma Rodrigues fez. O Vasco vive de cruzamento. O Vasco não consegue trabalhar uma bola de pé em pé e achar um passe por dentro, alguém fazer um gol de um chute de fora da área. Isso raramente acontece. É bola cruzada na área, bola cruzada na área, bola cruzada na área. A gente até trabalha bem a bola, mas tem que chegar na linha de fundo e dar no desespero, joga a porcaria da bola na área. E o Corinthians tocando a bola por dentro, uma bola boba, um passe por dentro, o Medel tenta cortar, a bola sobe, ele divide, alguém raspa de cabeça, ele vai tentar cortar de novo. Dá-lhe meio que um rabo de arroz, sei lá, e dá um tapa meio fraco, joga a bola pra cima, e aí o Romero me vem daquele tamaninho, pequenininho, antecipa o Puma e plau, cabeceia no canto, 1-1. Falei, irmão, não é possível que a gente não vai ganhar do Corinthians. De novo. E aí o Vasco volta, tem a bola, toca para um lado, toca para o outro, toca para um lado, toca para o outro, toca para um lado, toca para o outro. O Puma tem um cruzamento, uma falta lateral, que a gente cruza, a zaga corta, o Puma chuta meio de raspa a bosta, a bola vai quicando, a impressão que dava que venceria o Cássio, mas o zagueiro do Corinthians consegue interceptar. E aos 24, de novo, o Vasco trabalha de pé em pé, a bola vem da direita para esquerda, para o meio, vai na direita. Acho que é o Paê que abre uma bola, ou é o Jair, abre uma bola no Puma. O Puma faz um belíssimo cruzamento. O Verratti faz uma diagonal, ataca a bola, chega batendo no lado oposto, no chão. O Cássio pula, não consegue pegar. 2-1. E de novo me vem um sentimento. Porra, até os 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6 finalizações do Vasco e uma do Corinthians. E o time tocando bem a bola. Falei, vai acabar o tabu hoje. Hoje a gente ganha. Hoje a gente leva. E a partir daí, o Vasco, de novo, me baixa a linha, com o meio campo marca fofo e toma ali o Corinthians. Bola daqui, bola de lá, bola daqui. Mas o Corinthians, com as suas limitações técnicas, tocava, envolvia a zaga do Vasco e não conseguia efetivamente concluir as jogadas. Mas aos 45 minutos, um escanteio imbecil, bobo, tolo, num jogo nesse nível de exigência que você não poderia ter outro resultado que não fosse a vitória. Se o Vasco empatasse hoje já seria ruim. Um escanteio batido para a grande área, né? A curva vem para fora, o Lucas Veríssimo sobe para cabecear, ganha sozinho, e aí o Verratti, dormindo no lance, coloca o Romero em posição legal. Ele, além de deixar o Romero em posição legal, nem para marcar o Romero ele marca, ele simplesmente fica parado, perdidão, dando posição legal ao Romero e sem sequer disputar a jogada com ele. A bola ia na direção do gol, aí o Romero, o Léo Jardim meio que vai, né, para tentar ir na bola, o Romero só dá um toquinho, desloca, 2-2. O Corinthians finalizou 2 vezes no gol do Vasco no primeiro tempo, com 13h45, e o primeiro tempo acabou empatado. E o Vasco voltou a sofrer de um problema que já vem acontecendo há muito tempo. O Vasco não é aquele time que ele faz 1-0, aí ele continua em cima do adversário, faz o 2-0, tenta o 3-0, não. Ele faz o gol, recua. Já fiz 1-0, agora vamos botar a vantagem debaixo do braço e seja o que Deus quiser. Quando você tem um cara, um monstro de zagueiro, que é o Maicon, foi um puta de um zagueiro, teve um período ruim na carreira e retomou esse grande momento no Vasco, encaixou muito bem com o Medel. E quando você baixa a linha, o adversário tem dificuldade de te incomodar por dentro e abusa desse jogo aéreo, é o jogo perfeito pro Maicon. E o Maicon, na cabeça, ele ganha tudo. Além de ser grandalhão, ele é um cara que ele tem boa impulsão, tem bom senso de colocação e salva o Vasco, que é uma enormidade por cima. Mas hoje você não tinha o Maicon. Hoje você não tinha o Maicon. E a gente toma 2 gols bobos. Acaba o primeiro tempo, você fala assim, cara, vamos catar os cacos, estamos jogando em casa, 2-2, tem um segundo tempo inteiro para a gente poder conseguir fazer o gol. Cabeça fria, o Ramon ainda pediu inteligência para jogar, mas o Vasco foi extremamente cabaço no segundo tempo. O Paê segue num bom dia, ligado bem. Com 2 minutos ele faz uma bela jogada, uma roubada de bola, o Jair arranca, abre no Paê.
O Payet vem trazendo pela esquerda, optou um passe, ele finge que vai dar trás por dentro, vem trazendo, acha que ele até poderia ter finalizado, mas ele acho que sentiu que o jogador do Corinthians ia travar. Ele dá mais um corte, finge que vai bater, trava para dentro, e aí bate de esquerda, a zaga do Corinthians corta. Jogada com perigo. Com 5 minutos, com 6 minutos, o Paulinho tenta uma finalização de fora da área, numa jogada que o Vasco vem trabalhando de pé em pé, e eu falei, opa, acho que dá. O Vasco tá conseguindo trabalhar a bola, vamos ver que bicho que vai dar. E o Yuri Alberto tenta uma finalização totalmente atabalhoado na esquerda, ele corta, vê o Léo Jardim adiantado, tenta fazer um golaço, quase joga a bola lá na piscina de São Januário. E aí o Vasco continua. O Puma Rodrigues tem uma bola que o Paulinho dá uma cavada, ele domina, a bola passa um pouquinho, ele meio que se embanana com a bola, aí ele finge que vai bater, corta, a zagueirada do Corinthians passa e ele tenta dar uma pancada, o Cássio faz a defesa com 10 minutos. Com 11, o Gabriel Peck cruza uma bola, né, esse lance aqui, não, é um rebote no escanteio, tem um escanteio que o Vasco bate, o Puma Rodrigues dá uma caneta no jogador do Corinthians, ele vai dar um passe no Peck, ele dá uma bicuda em cima do Peck, o Peck ainda consegue dominar, dá uma pancada e obriga o Cássio a fazer uma bela defesa. E o Vasco dava a impressão ali de que, pô, a gente vai fazer a qualquer momento o gol, é só tomar cuidado, não deixar muito espaço atrás para os caras não virem e não machucar a gente. Mas o Vasco começa, uma jogada com 2, uma com 6, uma com 10, uma com 11, mas eis que aos 16 minutos, no famoso marca-fofo, o Corinthians vem numa transição, troca a bola de pé em pé, e o Moscardo sozinho recebe a bola, domina, traz por dentro, dá-lhe uma tijolada, e é inacreditável como o Corinthians é feliz contra o Vasco. Pega o gol que o Maicon marca contra o Vasco na Arena Itaquera no primeiro turno, uma chicotada de canhota que ele dá linda, faz um golaço. O Yuri Alberto, que tá 2 milhões de anos sem fazer gol, tava, né? Que no Vasco ele fez gol hoje. Aí ele me acerta um chute, a bola pega lá no trinco do travessão, na gaveta. Gol do Corinthians. O Vasco, em cima do Corinthians, toma um gol, empata o jogo e o Sebastião Ferreira tem uma chance clara, uma bola rolada para trás, é só chapar e fazer o gol, ele joga para fora. Aí o Corinthians me vai 2-1, o Vasco esboça uma reação, tá tentando empatar o jogo, aí vem uma jogada, uma bola para trás, vai cruzar, o Paulinho dá um carrinho com o braço aqui, a bola pega na mão dele. É incrível como tudo dá certo pro Corinthians contra o Vasco. O Romero, minúsculo, de estatura, faz 2 gols de cabeça, o Moscardo vai chutar 200 bolas no campeonato e dificilmente vai fazer outro gol com a felicidade que ele teve, fora o 4º gol que eu já narrei bem lá no começo, na jogada patética do drible que o Zé Vitor toma. E aí, irmão, 3-2. E o Ramon Dias, pra mim, mal demais hoje, na leitura do jogo. O que eu venho falando um tempão aqui, o Payet é um jogadoraço, mas o Payet, hoje, ele se encaixa, não é em todo time. O Payet é um tipo de jogador hoje que ele tem condição de jogar e bem em alguns times. Sabe onde o Payet ia jogar pra caramba? No Fluminense, que é um time que tem muito a posse de bola, amassa e sufoca o adversário, e ele com a qualidade dele, ele vai achar um passe, ele vai ter uma finalização. Ele tem a rotação mais ou menos do Ganso. O Ganso é mais compridinho, né? E um pouco até mais intenso que o Payet. Acho o Payet com mais qualidade de finalização. O Ganso quase não chuta gol. Mas, enfim, é um time que tem muito a posse de bola. E você se defende com a bola. O Flamengo, idem. Agora, quando você pega times igual o Vasco, que é limitado, que ele é ok, ele joga na continha do chá, não é um time ruim, mas é um time que tem suas limitações, você precisa muito marcar. É com a bola, intensidade em cima, jogar no limite, que você não tem tanta qualidade, e sem a bola é para dar a vida. Os 2 pontas voltando aqui em cima da linha de fundo para fechar um 4-4-2, até um 5-4-1 às vezes, um 5-3-2. Tem que voltar assim e ter pulmão para voltar, coisa que o Gabriel Peck faz muito bem. Por dentro, quando você tem times que tem toque de bola e te envolve, você tem que ter 3 volantes que tem pegada, que marcam e saem para o jogo. E aí o Vasco tem uma enorme dificuldade para encaixar o Payet no time. Porque a gente não é esse time que amassa o adversário, que tem a posse de bola o tempo inteiro, que joga no campo do ataque, que se defende com a bola.
quase não ter um adversário te envolvendo com toque de bola e você tendo que marcar muito o tempo inteiro. Esse não é o Vasco. E aí quando você tem... E o Payet é visivelmente mais magro, mais força, a jogada que ele ia fazendo, arrancando do meio campo, levando até a esquerda da área, até a direita, travou depois para chutar, é de um cara que já tá magro, já tá com força. E não tô discutindo isso, a bola de 3 dedos que ele é dando, que o Cássio dá um tapa de rapa-bosta e sobra pro Rossi chutar e ele perde o gol, muito bem tecnicamente. Sendo que o problema é como você balanceia defensivamente o time do Vasco, a presença do Payet. E aí hoje você tinha Payet e Jair. E aí, meu amigo, quando o time adversário começa a tocar bola, te envolve. O Verratti é um cara que já fica mais lá na frente. Ele até incomoda a zagueirada, mas óbvio que você quebra essa primeira linha dele com facilidade. São 2 caras que ficam lá. Quando tu passa essa primeira linha e aí a segunda linha tem que funcionar, é o Jair com rotação baixa, é o Payet que não marca, não tem jeito. E esse é o problema que muitas das vezes eu falo aqui e algumas pessoas não entendem. Eu não sou nenhum burro de não enxergar a qualidade técnica maravilhosa que o Payet tem. Sendo que hoje eu não tenho um time que eu possa proporcionar ao Payet descansar sem a bola e deixar ele entregar o que ele tem de qualidade quando o time tiver a bola. Eu não tenho esse luxo. Eu preciso de 11 guerreiros em campo. Ou, se você quiser descontar o goleiro, 10 caras que vão se matar na marcação. Porque meu time é limitado e eu não amasso o adversário. Eu não tenho 70% de posse de bola igual o time do Fernando Diniz. Não dá. E é por esse motivo que eu sou favorável ao Payet ser reserva. E outra, já falei e repito, mesmo tendo emagrecido, estando bem tecnicamente, eu preferiria, final do ano, por um milagre, o Vasco permanecendo na primeira divisão, com o salário que ele tem, eu agradeceria, desejaria boa sorte para ele no retorno à França, sei lá para onde é que ele vai, e pegaria essa fortuna e aplicaria num jogador com mais força, mais jovem e também com alta qualidade. Porque pagando 1.300.000 reais por mês, dá para ter um puta de um reforço. Não um cara que eu tenho que balancear o time inteiro, ter todo um modelo de jogo para encaixar ele. A não ser que o Payet para 2024 eu monte um time inteiro em função dele. Eu preciso contratar isso e isso para mim ter esse cara aqui em boas condições e um time que joga em volta dele. Aí é outra conversa. Sendo que eu prefiro ter 10 jogadores intensos, com força e com qualidade técnica. E com 1.300.000 dá para ter um jogador muito qualidade, que vai ser diferente e com força para te ajudar na hora de marcar. Então o Ramon Dias, para mim, lê mal o jogo nesse aspecto. Tinha um time marcando fofo desde o primeiro tempo e ele não corrige isso. Talvez vai doer o ouvido de algumas pessoas com o que eu vou falar, mas com o que a gente tinha à disposição hoje é um jogo para o Matheus Carvalho jogar. Um cara que quer preencher teu meio campo, ele tem uma boa qualidade de passe, não tem a criatividade do Jair, não tem a criatividade do Praxedes, né, e do Paulinho, mas é um cara que vai te ajudar a marcar e dificultar esse toque de bola do Corinthians. Seria útil. E o Ramon Dias, além de não estancar esse problema do time, ele vai pro tudo ou nada, num time que tem qualidade. Ele me escancara o meio de campo inteiro, me lembrou Abel Braga lá de 2020. Ele já vai para um 4-2-4, num momento ele foi quase para um 4-1-5. E quase fez isso, porque ele deixa só o Zé Gabriel, aí tem Sebastião Ferreira, Verratti, Alex Teixeira, Rossi, que entrou absurdamente mal, partida patética do Rossi hoje, é um cara que eu sou grato, já ajudou muita gente nesse campeonato, mas a partida que o Rossi fez hoje foi patética a partida do Rossi. E aí, cara, o gol que a gente toma nos 50 minutos já, sei lá, esse gol podia ter acontecido antes, porque o Vasco completamente bagunçado, todo aberto. Ramon, a gente pra ganhar, e olha só, pelo amor de Deus, eu não sou maluco, eu não tô criticando o trabalho do Ramon, não sou louco. Se a gente tá até aqui é por causa do Ramon, mas
muitas das vezes, no segundo tempo, ele peca na leitura do jogo e nas escolhas dele. E hoje eu acho que ele pecou. A gente tomou o gol do Moscardo com 16 minutos, cara. O juiz deu 7 minutos de acréscimo. Você tinha pelo menos 30 minutos de jogo ainda. Mais de 30. 16 com 30, 46. Com 7 de acréscimo. Vai, tu tinha pelo menos 36 minutos de jogo, não precisava arreganhar o time inteiro, mantinha o 4-3-3, trocava peça, acho que o Paulinho tá com problema do ombro, tentava um outro volante, pô, o Paulinho hoje, nem achei que o Paulinho tava mal, tentava o Praxedes, tentava o Matheus Carvalho, pô, acho que o Payet, já que ele manteve o Payet até o final e ele tirou o Peck em um dado momento, vou tirar o Peck e vou botar o Alex Teixeira de ponta um pouquinho pra ver. No final, 38, 40, irmão, tá dando não. Agora, rapaziada, é bumba meu boi. Abre bola, Sebastião Ferreira, Verrete na área e cruza e seja o que Deus quiser. É outra conversa. Mas ele abriu mão muito cedo da formação dele. Arreganhou o time inteiro no meio de campo e a gente foi tomar um gol até tardiamente, já lá com os 50 minutos. Então, infelizmente, o que eu temia acabou acontecendo. Na minha projeção, eu botava uma vitória contra o Corinthians, mas não porque eu acreditava na vitória. É porque o Vasco precisava da vitória. Eu tava naquele ritmo assim, eu não sei como, a gente tem que ganhar esse jogo. Era assim que tava a minha projeção. Lá atrás, lá mais de 10 rodadas atrás, quando eu tinha feito uma projeção, esse jogo eu tinha computado derrota. Porque eu sei como o Vasco é freguês do Corinthians. Quando eu fiz aquela outra simulação já com menos jogos, eu falei, não, esse jogo aqui, se a gente quer ficar na primeira divisão, tem que botar a vitória. Tá? Agora, a conta é simples. Se o Bahia simplesmente empatar em casa com o São Paulo já, ó, que tem do outro lado como o Bahia como treinador, tem o Rogério Ceni, que é o maior ídolo da história do São Paulo. Um simples empate do Bahia em casa tira o Bahia da zona e empurra o Vasco. Na rodada seguinte, o Bahia pega o rebaixado e lanterna do Campeonato América Mineiro, lá em Minas Gerais. Inclusive o América mandou jogo contra o Flamengo em Uberlândia, já para fazer dinheiro, lotou o estádio, encheu o bolso de dinheiro com bilheteria. É esse time que o Bahia vai pegar na próxima rodada, depois de receber o São Paulo. Então, rapaziada, a probabilidade da gente entrar na zona essa rodada é gigantesca. Se o Bahia vence o jogo dele, além de entrar na zona de rebaixamento, o Bahia salta para 44 pontos. A gente que já tinha um saldo de merda piorou. O saldo do Vasco hoje é menos 10. O saldo do Bahia é 4. Se ele vencer, melhora ainda mais esse saldo. Então a gente já não pode mais empatar em ponto com o Bahia daqui para o final. E se outras equipes vencerem, se o Santos vencer, aí, irmão, e o Cruzeiro, aí, o primeiro time mais próximo da gente vai ser o Bahia, com essa tabela que eu acabei de narrar. Dificilmente, caso o Bahia vença o jogo dele, ou até empate com a equipe do São Paulo, ele dificilmente não ganha do América, aí obriga a gente a ganhar de qualquer jeito do Grêmio lá na Arena do Grêmio, Grêmio que ainda tem chance de título, e que a gente não ganha lá desde 2007, a gente, por um milagre, ganha no Grêmio lá. Ainda assim, pela historinha que eu acabei de contar, dificilmente sai da zona de rebaixamento, e aí vem para São Januário na última rodada, contra o Red Bull Bragantino, tendo que ganhar a qualquer custo, e torcendo para o Bahia, né, ou para outras equipes tropeçarem nas próximas rodadas. O Bahia tem um Galo em casa que, em caso de derrota do Galo para o Flamengo na quarta-feira, o Galo já está classificado para a Libertadores e já não pode aspirar mais nada no campeonato. Então, o milagre da permanência do Vasco na primeira divisão passa desesperadamente por uma vitória do São Paulo. Não sei se vou até conferir aqui. Eu não sei se o jogo é hoje, se o jogo é quarta-feira ou quinta-feira. O jogo é amanhã, menos mal, já é amanhã. É mandar mala branca, é fazer um acordo com o São Paulo lá, oferecer uma tuba de dinheiro, entendeu? O campeão da Copa do Brasil, mostra aí que tu é o campeão da Copa do Brasil e ganha esse jogo pra gente aí, cara. Porque a minha esperança, e eu vinha falando disso, não era no Vasco, era no tropeço dos outros.
Que eu acho que o Vasco ia jogar mal. É porque a tabela do Vasco era disparada pior. Eu já sabia que a gente não ia ter uma pontuação expressiva, que a gente iria precisar de alguns tropeços. Porque a nota de corte desse campeonato tá bizarra, a não ser que o Vasco entregue a paçoca, já perdeu hoje, mas nas próximas rodadas aí ele puxa a nota de corte para 42, 43, 44 e aí diminui. Porque se o Vasco vencer, eu tô percebendo que a galera também vai pontuar. E a nota de corte esse ano, se o Vasco faz o dever dele, ia ficar na casa de 46, 47, 48 pontos. Confesso para vocês que, infelizmente, eu acho que a situação ficou extremamente delicada. A nossa esperança passa muito por uma derrota do Bahia amanhã. Se o Bahia perder o jogo amanhã, aí a gente ainda tem chance. Mas dificilmente, aí de novo era torcer por um milagre. Não, eu tenho muita dificuldade de visualizar o Vasco vencendo o Grêmio na próxima rodada. Ainda que o Bahia perca nessa rodada, a gente teria que contar com um milagre. Quebrar esse tabu e ganhar do Grêmio lá para ficar vivo para a última rodada. Porque ainda assim, se tropeçar contra o Grêmio, ainda que seja um empate, uma vitória simples do Bahia, mesmo perdendo para o São Paulo em casa nessa rodada, contra o América Mineiro fora de casa, ele nos passa de novo. Eu não aguento mais isso, cara. Eu confesso que eu estou esgotado emocionalmente. É o jogo da vida, é final toda hora, toda hora, toda hora, toda hora, toda hora. E não é assim, porra, é pra ser campeão, é pra ir pra Libertadores, que assim, se não der o que você tá imaginando, pelo menos você ficou com aquele sentimento ruim de ganhar um título ou uma classificação importante e não conseguiu. O nosso não, é decisão toda hora pra ou subir ou pra cair. É muito desgastante, cara. É muito desgastante. Eu temo muito qual vai ser a reação da torcida do Vasco no final desse campeonato, se o Vasco for rebaixado, com o SAF, com investimento, com tudo. A descrença do torcedor com o clube vai lá pra casa do Caixa Prego. Porque o sentimento de merda que você vai ficar é que assim, nem com o SAF as coisas mudam. Não é que as coisas não mudaram no Vasco. As coisas até mudaram. Mas foi feito muita merda no primeiro turno. Que mesmo a campanha de quinto colocado antes da rodada abrir, talvez não seja suficiente para salvar a gente. Porque a merda que foi feita no primeiro semestre foi tão grande que para tu corrigir, tu tinha que ter uma campanha surreal. E vocês perceberam que a gente foi eliminado na Copa do Brasil por um time que foi rebaixado para a terceira divisão como lanterna? Foi o que a gente fez no primeiro turno. A gente foi eliminado dentro de São Januário para o ABC. Um time que caiu para a terceira divisão como lanterna da Série B. Tô igual aquele meme, tô sentindo as minhas forças indo embora. Mas valeu, tá? Eu que sou o pessimista. Culpa é minha. Respeita um pouquinho, quem entende um pouquinho, quem respeita tradição, lê estatística. Não é que, então vamos ver jogo mais não, porque então a gente já perdeu do Grêmio e já não ganhou do Red Bull. Mas não é que eu respeite essas tradições que eu vou entregar os pontos. Eu me dou o direito de estar preocupado, de estar receoso, um pouco pessimista, porém, tô ali acreditando, tô ali torcendo, que, porra, vamos, cara, vamos tentar ganhar e quebrar isso. Mas não vem com a merda do papo de quando a gente fala, ó, fulano aqui, a gente não ganha lá na Arena da Baixada desde 2000 e tanto. Ó, o Corinthians, a gente não ganha em casa e fora desde 2010, tá? Ó, o Grêmio, a gente nunca venceu na Arena Nova e não ganha desde o Olímpico de 2007. Quando eu trouxer essa informação pra você e falar que, olha, eu vejo dificuldade da gente pontuar bem aqui, fala, pô, cara, eu tenho outra vibe, eu sou otimista, eu vou torcer pra ganhar, mas respeita a informação que você me deu aí, Diego, obrigado. Não fica com a porra da babaquice de, é pessimista, é isso, é aquilo. Não, é porque eu minimamente estudo um pouquinho e antes de eu falar as coisas, eu não falo de orelhada. Eu embaso as minhas opiniões com dado, com estatística, com estudo, tá bom? Agora, infelizmente, a situação do Vasco é muito delicada. A esperança passa diretamente por uma vitória do São Paulo na quarta-feira, vulgo amanhã, e por um milagre, não sei como, eu não faço a mínima ideia como o Vasco vai conseguir ganhar do Grêmio lá. Todo mundo tem milagre. O Corinthians com -1 ganha do Grêmio lá, o Bahia mete 5
no Corinthians, na casa do Corinthians. O Santos, depois de um 7-1, mete uma sequência de 7 jogos sem perder. Só quem não faz milagre é o Vasco. Mas tomara, eu quero muito dar com a cabeça na parede e queimar a língua aqui de que a gente vai conseguir 2 milagres agora. Vai ganhar do Grêmio lá, vai ganhar bem, vai atropelar o Red Bull aqui, que amanhã o São Paulo vai perder, ou que o Bahia amanhã vai perder. Eu quero muito, mas olhando friamente a situação, minha esperança tá desse tamanho aqui.